Um grupo de crianças continuou correndo pelo meu jardim, destruindo minhas flores. Eu falei com os pais deles, mas eles riram e disseram: meninos serão meninos. Bom, há alguns dias atrás, tive que sair. Passei o dia todo fora, e ao chegar em casa, encontrei meu quintal inteiro pisoteado e minha cerca derrubada. Furioso, eu armei uma armadilha. Na noite seguinte, eu ouvi gritos, e quando os pais viram o que eu tinha feito, simplesmente desmaiaram. Eu nunca quis ser aquele vizinho, mas quando você passa anos cultivando um jardim só para ele ser destruído repetidamente, algo dentro de você simplesmente se rompe. Tudo isso começou quando uma nova família se mudou para a casa no fim da nossa rua. Era um bairro muito tranquilo nos arredores de Chicago, onde as pessoas tinham orgulho de suas casas e as crianças brincavam principalmente em seus próprios quintais ou no parque no final da rua. Mas tudo mudou quando os Souza se mudaram. Eles tinham 2 meninos, Lucas e Rafael Almeida, todos com menos de 12 anos, mas construídos como jogadores de futebol e completamente fora de controle. Começou com pequenas coisas. Eu os notei correndo pelo meu jardim da frente quando estavam cortando o bairro. No começo, eu não pensei muito sobre isso, mas então vi um deles pisando forte no meu canteiro de flores, como se fosse apenas parte da calçada. Minhas tulipas foram esmagadas. Minha primeira reação foi ser razoável. Eu andei até a casa deles e bati na porta da mãe deles. Renata respondeu, com um olhar desinteressado, como se eu tivesse acabado de interromper sua novela. Eu mantive minha voz calma e educada. Ei, eu moro algumas casas abaixo. Eu só queria perguntar se você poderia dizer aos seus filhos para não cortarem meu quintal. Eles pisotearam minhas flores. Renata riu. Realmente riu. Ah, isso? Vamos. Lá, eles são apenas crianças. Eles não querem fazer mal. Eles mataram minhas flores, eu disse, ainda tentando ser legal. Ela acenou com a mão, como se eu tivesse acabado de dizer que poderia chover mais tarde. São apenas algumas flores. Elas crescerão novamente. Naquele momento, percebi que não chegaria a lugar nenhum com ela. Então fui embora, pensando que talvez eles parassem agora que eu tinha dito algo. Mas eu estava errado, pois piorou. Comecei a vê-los correr pelo meu quintal várias vezes ao dia. Eu os peguei pulando minha pequena cerca de madeira, como se fosse algum tipo de pista de obstáculos. Toda vez que eu tentava falar com eles, eles simplesmente saíam correndo e rindo. Um dia, vi o mais novo pegar uma pedra e jogá-la em um dos meus gnomos de jardim, quebrando-o em pedaços. Foi isso. Voltei direto para a casa deles e bati mais forte na porta. Dessa vez, o marido de Renata, Carlos, respondeu. Seus filhos estão destruindo meu quintal, eu disse furioso. Carlos apenas sorriu. Eles estão apenas se divertindo. Meninos são só meninos. Eu cerrei minha mandíbula com tanta força que pensei que meus dentes iriam quebrar. Eles quebraram meu gnomo. Estão arruinando todo o meu jardim, você acha isso certo? Ele deu de ombros. Então não coloque coisas quebráveis do lado de fora. Naquele ponto, percebi que essas pessoas realmente não se importavam. Elas não iriam disciplinar seus filhos. Pensei em ligar para a associação de moradores, mas, honestamente, a associação de moradores do meu bairro era inútil. Pensei que talvez eu devesse tentar uma abordagem diferente. Fui à loja de ferragens e comprei uma cerca mais alta para substituir a minha. Passei um fim de semana inteiro instalando-a, esperando que fosse o suficiente para mantê-los fora. Mas na manhã seguinte, saí e vi meu quintal inteiro destruído. Meus canteiros de flores foram desenterrados, minhas luzes de jardim estavam quebradas, minha cerca nova, completamente derrubada, como se alguém tivesse pegado uma marreta. Havia pegadas de lama em todos os lugares. Eles tinham destruído meu quintal intencionalmente. Eu já estava ficando sem paciência. Isso não era apenas crianças sendo crianças. Isso era vandalismo. Corri de volta para a casa deles, bati na porta, e quando Renata atendeu, eu já estava gritando. Seus filhos destruíram meu quintal. Ela levantou uma sobrancelha. Pode provar?
Eu gesticulei descontroladamente. Eu posso literalmente te mostrar as pegadas. Ela me deu um sorriso presunçoso. Crianças correndo ao redor. Não dá para provar que eram meus filhos. Eu olhei para ela, completamente atordoado. Eu queria gritar, queria quebrar alguma coisa. Mas só respirei fundo, dei um passo para trás e percebi que não iria perder mais um segundo tentando argumentar com essas pessoas. Eu iria garantir que elas nunca mais pisassem no meu quintal. Eu tinha um amigo, João, que era dono de uma fazenda fora da cidade. Ele tinha uma cerca elétrica ao redor de sua propriedade, para evitar que seu gado se dispersasse. Liguei para ele, expliquei a situação e ele começou a rir antes mesmo de eu terminar. Cara, eu tenho exatamente o que você precisa agora. Eu sabia que não podia simplesmente colocar uma cerca elétrica ao redor do meu quintal. Isso seria ilegal e, honestamente, eu não queria agir de maneira que machucasse alguém. Mas João teve uma ideia melhor. Ele me emprestou um tapete de treinamento animal de baixa voltagem, do tipo que dá um pequeno choque estático quando pisado. Era para evitar que os cães cavassem canteiros de flores, totalmente inofensivo, mas muito desagradável. Essa foi apenas a primeira parte. Em seguida, instalei sistemas automáticos de irrigação que distribuem água de forma pulverizada sobre uma área, ativados por movimento ao redor do quintal. Eles eram feitos para manter os animais longe, mas tinham uma ótima pressão de água. Se alguma coisa se movesse dentro do alcance, eles disparavam e borrifavam água gelada em todas as direções. E para o toque final, instalei um alto-falante com sensor de movimento. E baixei o rosnado mais demoníaco e profano que pude encontrar online. Algo saído diretamente de um filme de terror. Eu testei tarde da noite. E até eu fiquei arrepiado ao ouvi-lo. Então, esperei. Naquela noite eu os ouvi. Ouvi o som de tênis batendo contra o pavimento, as risadas abafadas. Eles estavam chegando. Apaguei a luz da minha varanda e espiei pelas persianas. O primeiro garoto correu para o quintal e pisou direto no mapa. Zap! Ele gritou e pulou para trás tão rápido que tropeçou nos próprios pés. O segundo garoto tentou avançar, e os sistemas de irrigação explodiram, ganhando vida e jogando água gelada. Então, veio o rosnado. Era profundo, grotesco, e parecia um demônio rastejando para fora do chão. Todos os 3 meninos gritaram como se estivessem sendo assassinados. Eles se viraram e correram, escorregando na lama, suas roupas encharcadas, seus cabelos arrepiados com o choque. Quase morri de rir, mas a melhor parte foi que seus pais vieram correndo. Renata e Carlos saíram furiosos de casa, gritando. Eles nem hesitaram antes de atacar meu quintal. "Atire em Renata!" gritou Carlos. Na verdade, ele caiu para trás na lama. Eles se levantaram encharcados, sacudindo os rostos, uma mistura de fúria e pura confusão. Saí para a minha varanda completamente, calmo. "Oh, estão tendo alguns problemas?" Carlos estava irado. "O que diabos você fez?" Cruzei os braços. "Acabei de proteger minha propriedade. Talvez agora seus filhos parem de destruí-la." O rosto de Renata estava vermelho de raiva. "Vou chamar a polícia, isso é ilegal." Sorri. "Claro, ligue para eles. Tenho imagens de segurança dos seus filhos invadindo e destruindo meu quintal. Vamos ver quem vai se dar mal." Ela abriu a boca e depois fechou. Ela sabia que eu tinha a vantagem. "Seus filhos me devem pelos danos. Então, ou eles consertam o meu jardim, ou eu tomo uma ação legal." Pela primeira vez, Carlos não fez um comentário inteligente. Ele apenas cerrou os punhos e desviou o olhar. Na manhã seguinte, aqueles monstrinhos estavam no meu quintal replantando cada flor. Eu não tinha nem terminado com eles. Assistir aquelas crianças de joelhos cavando na terra para consertar o que destruíram deveria ter sido a coisa mais satisfatória do mundo. Mas eu sabia que pessoas melhores, como o Souza, não aprenderam a lição em uma noite. Isso não havia acabado. Os meninos resmungavam baixinho enquanto trabalhavam, mas toda vez que eles diminuíam o ritmo,
Eu limpava, gritava e eles voltavam à ação. Renata estava na varanda, braços cruzados, olhando para mim como se eu tivesse feito algo errado. Carlos não estava lá fora. Isso me preocupou. Assim que as crianças terminaram, elas saíram pisando duro, sem dizer uma palavra. No momento em que entraram, Renata bateu a porta com tanta força que sacudiu as janelas. Eu sabia que não era o fim. Os Souza iam tentar algo. Eu só não sabia o quê. Começou pequeno. Na manhã seguinte, eu encontrei lixo no meu quintal. Um saco de comida amassado, uma lata de refrigerante vazia e uma barra de chocolate meio comida ainda na embalagem. Eu não pensei muito nisso no começo. Talvez tivesse vindo da rua. Peguei, joguei fora e continuei meu dia. Então aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Toda manhã, lixo novo. E não apenas lixo normal. Foi colocado um pacote de ketchup, vazio, rasgado e espremido, no meu gnomo de jardim. Um copo de refrigerante despejado de cabeça para baixo, cascas de frutas e outras coisas. Um dia eu encontrei um saco cheio de cocô de cachorro amarrado cuidadosamente bem no meio da minha calçada. Eu verifiquei minhas câmeras de segurança, mas quem quer que estivesse fazendo isso sabia onde estavam. Eles ficaram fora de vista no ponto cego. Eu sabia que eram os Souzas. Fui até lá e bati com força. Carlos respondeu dessa vez, parecendo presunçoso. Posso te ajudar? Eu segurei uma lata de refrigerante. Você quer explicar por que isso continua parando no meu quintal? Ele deu de ombros. Parece lixo. Talvez o vento tenha soprado. Cerrei meu maxilar. O vento não espreme ketchup para gnomos de jardim. Ele sorriu. Acho que você tem um verdadeiro mistério em suas mãos. Eu queria dar um soco na boca dele, mas eu não ia deixar isso se transformar em algum jogo infantil de vai e vem. Sorri, em vez disso. Tudo bem, eu disse, minha voz fria. Acho que vou ter que instalar mais câmeras. Ele limpou o sorriso do rosto. Eu não estava blefando. Naquela noite, instalei mais 2 câmeras, uma escondida em uma árvore, de frente para o meu jardim, e outra escondida sob o telhado da minha varanda, apontada para minha calçada. Então esperei. Por volta das 2 da manhã, meu telefone zumbiu. Movimento detectado. Eu abri o feed da câmera e meu sangue gelou. Carlos. Frio, um adulto de 40 e poucos anos, rastejando pelo meu quintal. Eu assisti em tempo real enquanto ele pegava um saco plástico e começava a despejar algo em meus canteiros de flores. Ele se moveu rapidamente, sacudindo tudo no solo. Quando ele terminou, ele correu de volta para o outro lado da rua. Parecia um vilão de desenho animado. Eu peguei uma lanterna e corri para fora. Meu canteiro de flores estava coberto de sal. Isso não era uma brincadeira. Isso não era apenas lixo. Ele estava tentando matar meu jardim. Eu fiquei lá tremendo de raiva. Eu sabia o que o sal fazia com o solo. Ele o envenenava. Nada cresceria, nada ali por meses, e ele fez isso na calada. Da noite como um covarde. Eu tirei fotos e então chamei a polícia. Os policiais demoraram, como de costume, chegaram em 10 minutos. Eu mostrei a eles a filmagem. Eles deram uma olhada e foram direto para a porta do Souza. Eu segui, ficando para trás enquanto eles batiam. Carlos respondeu, parecendo sujo e irritado. O sargento Freitas disse: Senhor, precisamos conversar. Renata apareceu atrás dele. O que está acontecendo? O policial virou-se para mim. Você quer explicar? Eu dei um passo à frente. Eu tenho imagens de segurança do seu marido entrando furtivamente no meu quintal e jogando sal no meu jardim. Isso é dano criminoso à propriedade. Os olhos de Renata se arregalaram. Carlos ficou vermelho. Isso é ridículo, ele estalou. O policial levantou meu telefone, mostrando a filmagem pausada. Clara como o dia. A boca de Carlos abriu e fechou. Ele não tinha nada. O policial suspirou. Senhor, você está preso por invasão de propriedade e danos à propriedade. Renata explodiu. Você está falando sério?
Eu nunca brinco em serviço, senhora. Eles algemaram Carlos ali mesmo, na varanda, enquanto Renata gritava para eles. As crianças estavam na porta, observando, com olhos enormes. Um deles começou a chorar, enquanto o colocavam no carro. Ele se virou para mim e sibilou. Você vai se arrepender disso. Eu sorri. Acho que você tem problemas maiores para se preocupar. Então, eles o levaram embora, mas eu não sabia se isso acabaria assim. E eu estava certo. Renata não ia deixar isso passar. Pensei que Carlos sendo preso seria o fim disso. Pensei que, talvez, só talvez, Renata tomaria isso como um sinal para manter a cabeça no lugar e seguir em frente. Mas infelizmente eu a subestimei. Carlos foi solto sob fiança em 24 horas. Eu o vi parado na varanda na noite seguinte, com os braços cruzados, olhando para mim como se eu fosse quem tivesse jogado sal no meu próprio jardim. Renata estava andando de um lado para o outro, falando furiosamente no telefone. As crianças não estavam à vista. A casa inteira irradiava energia ruim naquela noite. Eu mal dormi. Fiquei esperando por algo que eu não sabia o que, mas podia sentir chegando. Tranquei minhas portas, verifiquei minhas câmeras 2 vezes e certifiquei-me de que meus sensores de movimento estavam ligados. Às 3 da manhã, meu telefone tocou. Movimento detectado. Abri o feed da câmera e o que vi fez meu estômago embrulhar. Chamas. Alguém tinha ateado fogo na minha lata de lixo. Corri para fora com um extintor de incêndio. As chamas eram pequenas, queimando principalmente a beirada da minha garagem, mas a intenção era clara. Isso era incêndio criminoso. Corri e apaguei o fogo rapidamente. Minhas mãos tremiam enquanto eu examinava a rua em busca de movimento. A casa do Souza estava escura, sem sinal de ninguém, mas eu sabia que eram eles. Verifiquei minhas câmeras na esperança de ver um rosto claro, e então vi uma figura encapuzada. Era muito alta para ser as crianças, muito magra para ser Carlos. Então me ocorreu. Renata. Cerrei meus punhos. Ela queria guerra e ela ia ter. Na manhã seguinte, entrei direto na delegacia com meu telefone na mão. O policial na recepção me reconheceu imediatamente. Você de novo. Ele suspirou. Eu balancei a cabeça. Sim, e desta vez é incêndio criminoso. Mostrei a filmagem para eles. Assistiram cuidadosamente, e então um deles franziu a testa. Parece uma mulher, disse ele. Eu sorri. Adivinha quem? O policial suspirou de novo, mas desta vez ele pegou o telefone e fez a ligação. Menos de 1 hora depois, uma viatura da polícia chegou à casa do Souza. Fiquei na minha varanda e observei Renata atender a porta. Não consegui ouvir o que estava sendo dito, mas vi o momento em que ela percebeu que foi pega. Sua boca abriu e fechou, suas mãos foram para os quadris, e então ela começou a gritar. Carlos saiu em seguida, já furioso, mas depois de alguns minutos, os policiais se viraram e não fizeram nenhuma prisão. Fui até minha caixa de correio. Estava lá fora. Renata me viu e sorriu. Não pode provar nada, disse ela. Eu sorri de volta. Acho que veremos sobre isso. Naquela tarde, algo estranho aconteceu. Uma batida na minha porta. Eu abri e vi uma adolescente, provavelmente de 15 ou 16 anos, parada ali, trocando de um pé para o outro. Eu a reconheci imediatamente. Era a garota da casa do fim da rua, Priscila. Ela hesitou. Eu acho que você deveria ver alguma coisa. Eu fiz uma careta. O que é? Ela levantou o telefone. Ela tinha gravado a coisa toda. Renata saindo furtivamente no meio da noite, ateando fogo, e em seguida, correndo de volta para sua casa. Eu olhei para a tela, mal conseguindo processar o que estava vendo. Por quê? Por que você está me mostrando isso? Eu perguntei. Priscila encolheu os ombros. Ela tem sido horrível comigo também. Os filhos dela jogaram ovos no meu cachorro semana passada. Eu não fiz nada sobre isso, mas eu pensei que você poderia. Eu olhei para ela. Essa garota tinha mais coragem do que metade dos adultos nesta rua. Eu sorri. Olivia, você acabou de se tornar minha vizinha favorita.
Eu nem esperei. Encaminhei o vídeo para a polícia e dirigi direto para a delegacia. Dessa vez, quando os policiais apareceram na casa do Souza, não houve discussão. Sem sorrisos presunçosos, sem negar. Dessa vez foi a vez de Renata. Ela foi presa no local. Carlos explodiu, gritando e xingando os policiais. Ele se virou contra mim, gritando que eu tinha arruinado suas vidas. Os policiais tiveram que segurá-lo enquanto colocavam Renata no carro e a levavam embora. Eu fiquei na minha varanda e acenei, mas eu sabia que Carlos não tinha terminado, e eu estava certo. Carlos não aceitou bem a prisão de Renata. Nos próximos dias, ele pisou forte como uma nuvem de tempestade, batendo portas, de carro, resmungando baixinho toda vez que me via. Seus filhos não estavam na escola. Eu imaginava que estavam escondidos lá dentro, confusos, assustados, ou talvez apenas marinando na raiva do pai. A rua inteira ficou em silêncio. Os vizinhos sabiam que os policiais aparecendo novamente não eram exatamente coisa boa, e o vídeo que Priscila havia gravado se espalhou. As pessoas comentavam. Alguns evitavam contato visual, outros me deram acenos de aprovação silenciosa. Os Souza tinham feito a caveira deles, e agora estavam deitados na cova. Então, na terceira noite após a prisão de Renata, aconteceu. Era tarde. Eu tinha acabado de regar o que restava do meu jardim, quando ouvi algo. Um barulho na beirada da minha propriedade. Um embaralhamento. Virei e vi Carlos parado no meio-fio, apenas me encarando. Seus olhos estavam vermelhos, selvagens, seus punhos cerrados e abertos ao lado do corpo. Ele era um homem se desfazendo em pedaços. Eu não falei primeiro, só esperei. Você acha que venceu? Ele finalmente cuspiu. Eu exalei lentamente, mantendo minha voz calma. Carlos, vá para casa. Você tirou tudo de mim. Ele berrou se aproximando. Minha esposa está na cadeia. Meus filhos não falam comigo. O bairro inteiro está nos tratando como se fôssemos o diabo. Você fez isso consigo mesmo, Carlos, eu disse. Ele soltou uma risada amarga e disse: Você fez isso. É tudo culpa sua. Eu dei um passo à frente, abaixando minha voz. Sua esposa cometeu incêndio criminoso, Carlos. Isso não é algo que você pode simplesmente rir. E você envenenou meu quintal. Você deixou seus filhos destruírem minha propriedade. Você começou essa guerra e você perdeu. Ele engatou suas mãos, se contraiu. Eu vi a hora dele ter um treco. Podia ver isso em seus olhos. E então parou. Um de seus filhos, o mais velho, um menino de cerca de 12 anos, estava em pé na varanda deles, descalço, com o rosto pálido. Carlos virou seu rosto, contorcido entre fúria e desgosto. Vai pra dentro, Lucas. Lucas balançou a cabeça. Eu sei o que você fez, pai. Mamãe me disse. Ela disse que você mandou ela fazer isso. Ela disse que foi ideia sua. Carlos congelou. Eu olhei para o garoto, chocado. Lucas engoliu seco. Você continuou dizendo que era culpa dele. Ele disse apontando para mim. Mas você fez a mamãe fazer isso. Você disse a ela que os policiais não acreditariam nele, que eles só achariam que foram algumas crianças idiotas. Mas você estava errado. O rosto de Carlos se contorceu. Sua mãe estava tentando nos proteger. A voz de Lucas falhou. Ela acendeu um fogo, pai. E se tivesse se espalhado? E se alguém se machucasse de verdade? Houve um momento de silêncio. Carlos começou a ceder levemente, como se as palavras de seu próprio filho o tivessem atingido fisicamente. Então Lucas se virou para mim. Seu lábio tremeu, mas ele endireitou os ombros. Sinto muito, ele disse. Por tudo. Eu não sabia o quão ruim era até que minha mãe foi levada embora. Eu só pensei que era engraçado. Mas não era. O garoto me olhou bem nos olhos, e eu pude ver que ele realmente quis dizer aquilo. Ele estava arrependido. E eu assenti lentamente. Eu acredito em você e sinto muito pelo que você está passando, Lucas.
Carlos inalou bruscamente, com as mãos ainda cerradas. Mas agora ele parecia pequeno, como se toda a luta tivesse se esgotado dele. Ele olhou para seu filho, então para mim, e finalmente para sua vida em ruínas. Ele se virou, sem nenhuma palavra. Entrou. Lucas hesitou, me deu um último aceno e seguiu. Renata ficou na prisão por algumas semanas antes de ser libertada em liberdade condicional. Ela não veio me dizer nada, e eu não fui procurá-la. Ela e Carlos devem ter tido algum tipo de acerto de contas a portas fechadas, porque dentro de um mês, uma placa de vende-se foi colocada no jardim da frente. Eles se foram no final do verão. Não houve despedida dramática, nem palavras de despedida. Simplesmente se foram. Não sei o que aconteceu com eles depois disso. Talvez tenham tentado recomeçar em outro lugar. Talvez tenham apenas trazido sua bagunça para outro bairro. Mas algo ficou comigo. Alguns meses depois que eles foram embora, eu estava lá fora, aparando algumas plantas que estavam começando a crescer, quando ouvi uma voz. Ei, Senhor. Eu me virei. Era Lucas. Eu mal o reconheci no começo. Ele parecia não mais uma criança que costumava causar problemas. Agora estava mais calmo. Parecia mais como alguém descobrindo as coisas. Vocês se mudaram? Perguntei surpreso. Ele assentiu. Sim, escola nova, casa nova. Está melhor. Eu dei a ele um pequeno sorriso. Que bom. Ele hesitou. Então olhou para o meu jardim. Tá bonito. Eu ri. Obrigado. Ninguém tem pisado nele ultimamente. Lucas mexeu seus pés. Eu queria dizer... Ele engoliu em seco. Eu queria dizer... Eu realmente sinto muito. Eu deveria ter parado quando você nos disse pela primeira vez. Eu não percebi que... Não era nada engraçado, mas agora eu entendo. Eu o estudei por um momento, então assenti. É preciso uma pessoa grande para admitir isso, Lucas. Ele chutou uma pedra. Eu só não queria que você pensasse que eu era como eles. Eu suspirei. Você não é. Você é um menino bom, que corrige seus erros, que aprende com eles. Seus ombros relaxaram, então ele sorriu. Oh, e adivinha, o que minha mãe fez? Meu pai teve que fazer aulas de jardinagem. Disse que, se ele fosse arruinar o quintal de alguém, ele deveria saber quanto trabalho isso realmente dá. Eu ri, uma risada de verdade. Lucas sorriu. Vou indo, até mais, senhor. E então ele saiu correndo. Depois que eles deixaram o bairro, tudo voltou ao normal. Priscila e eu nos tornamos amigos. Ela passava por aqui com seu cachorro. Nós conversávamos às vezes, compartilhávamos fofocas sobre novos vizinhos. As crianças da área pararam de destruir meu quintal. As pessoas até começaram a plantar suas próprias flores e cultivar belos jardins. E eu sentava na minha varanda. Todas as noites, olhava para o meu jardim e respirava aliviado, porque algumas batalhas não são sobre vencer. Às vezes, é apenas sobre provar que você não será pisoteado. Agora me diz. Você tem ou já teve algum vizinho, teimoso e orgulhoso, como Carlos? E o que você achou da atitude de Lucas no final? Ele reconheceu seus erros, aprendeu com eles e buscou a reconciliação. Escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal. Também assim, você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!